Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui junto com vocês. Vamos conversar um pouquinho. Obrigado pelo prestigiar o nosso trabalho, né? Nosso boa noite a Moisés, a Caroline, ao Márcio de Salvador, que está aqui com a gente hoje, prestigiando, coisa e tal. Vamos tocando o nosso barco. Hoje, a Consciência do Terceiro Milênio vai oferecer, né, o tema, oferece, né, fica melhor, o tema Melquisedeque, o mistério e o fogo, o mistério do fogo, né? Então, Melquisedeque e o mistério do fogo, que já tivemos outro fogo sagrado, né? E ficou no inconsciente, né? Então, áudio e vídeo estão bons, né? Então, tá legal, tá funcionando. Então, e para começarmos, vamos fazer aquele nosso bate-papo de novo, né? Nós não estamos fazendo palestra, não estamos dando aula, não estamos fazendo a cabeça de ninguém. Nós estamos mostrando um trabalho, uma experiência, uma realização, uma vivência que nós temos através da ciência e das idades. Então, Melquisedeque e o fogo e o mistério do fogo, a sua primeira parte. Essa palestra é um pouco extensa, né? Ainda tem mais duas na continuação dessas também, mas hoje nós vamos apresentar essa etapa com o item 1. Que não deixa de ser continuação do anterior, né, que também é o fogo sagrado. E semana que vem nós damos continuidade a esse trabalho que está aqui. Então, o mistério ou arcano operacional do tempo jamais foi revelado publicamente. Tá? Isso quer dizer o seguinte: o pessoal às vezes pensa que pega assim um trechinho de algum evento da maçonaria, da eubiose, da Rosa Cruz, e ó, vazou informações, não sei o que, eu já sei tudo. Você acha que só aquele momento ali é a obra toda? Não é. Então, o mistério, o arcano operacional do tempo, jamais foi revelado publicamente. Quer dizer, dá assim levanta assim um véu, um pedacinho do véu, assim, para a pessoa, o pessoal fica todo animado no mundo, coisa e tal, que viu a maçonaria por dentro, coisa e tal, mas não viu o navio, foi o prédio, né? É o caso da eubiose, mostra um ritual do templo, no tempo da eubiose, coisa e tal, e as pessoas pensam que viram tudo, é só aquilo, não é só aquilo não. O caminhar é muito longo, é muita coisa para estudar. O homem não começa a ser verdadeiramente sábio enquanto não começa a sondar o mistério de sua própria existência. Então, enquanto as pessoas procuram no mundo a sua vida, ele não alcança, vamos dizer assim, ele não entra na escada de Jacó. Nós já falamos aqui tantas vezes, né? Ele não entra nesse aspecto, né, de encontrar o seu Deus interior, coisa e tal. Ele está procurando justamente justificar as coisas que ele tem para a sua personalidade, para o seu ego inferior, pessoal. Então, enquanto ele não começar a sondar os mistérios, a procurar entender como é que funciona, coisa e tal, né? Ele não se torna verdadeiramente sábio. Ou seja, ele pode ser inteligente do jeito que for, mas sábio não é. É sábio em parte, né? Que aquele que pratica aquilo que ele tem experiência como inteligência, esse já tem os passos da sabedoria, etc. Eliana não gosta que diga etc. Então, bom, daqui a pouco ela reclama. Vamos lá ver. A ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade em todos os tempos. Quer dizer, enquanto a pessoa não procura a ciência das idades, ela não vai se tornar sábio, não vai se tornar sábio nunca, enquanto ela não procurar os efeitos da origem, como é que começou e vai por aí fora, quem ela é, o que ela vai fazer, aonde ela tem que chegar, coisa e tal. Então ela não tem sabedoria, ela tem algumas experiênciazinhas assim, né? Mas o que mais tem é a inteligência. Então vamos ver aqui o que ele vai dizer. Cada homem tem seu próprio mundo e mora no centro do seu pequeno mundo e reside no centro do seu pequeno universo, como rei e senhor das diversas partes que o constituem. Já em outras palestras nós falamos sobre mecânica quântica, essas coisas da personalidade, mas aí nós mostramos o seguinte: uma gaiola com um passarinho dentro, né? Com a aguinha, com o alpistezinho, coisa e tal, e as pessoas pensam, vamos dizer assim, a parábola, né? Vamos dizer assim, uma referência, um simbolismo, que esse pássaro seja uma pessoa, né?
Então, as barrinhas da gaiola são todos aqueles problemas que a pessoa possui de maneira emocional, psíquica e tal. E quanto mais problemas ela tem, mais barrinha na sua gaiola ela tem. Quanto menos barrinha também tem na sua gaiola. Então, cada homem tem seu próprio mundo. Né? Ele cria um mundo dele, aquele mundo ninguém entra e tal, e ele também não sai. Né? Então, ele mora no centro do seu pequeno mundo. Né? E reside no centro do seu pequeno universo, como rei e senhor das diversas partes que o constituem. Então, ali ele é o mestre, vamos dizer assim, de tudo isso aí. Alguém falou ali, qualquer coisa. Aqui, ó. Alguém falou alguma coisa aqui. Oi, pessoal. Boa noite. Ah, Dona Lelica. Dona Lelica chegou. Conseguiu. Vamos lá, Dona Lelica. Por vezes se comporta como um sábio rei, dedicando sua vida às necessidades de seus súditos, porém é frequente comportar-se como um tirano, impondo muitíssimas injustiças a seus vassalos, seja por ignorar suas necessidades ou por incompreensão do desastre fatal que essa conduta acarretará a si próprio. Quer dizer, quanto mais ele fica longe, né, Carol? Boa noite, Eliana. Tá. Boa noite. Então, aqui hoje nós temos assessoria aqui, né, coisa e tal. Então, é por aí. Então, quer dizer, quando a pessoa assume o presidente de uma empresa, um gerente, uma coisa e tal, e que ele tem subordinados abaixo deles, ele é responsável, é como se fosse uma grupo, e ele é a individualidade daquilo ali. Então, ele comanda aquilo tudo. Então, se ele maltrata todo o pessoal, um dia está aí avisado. O desastre fatal que essa conduta acarretará a si próprio. Ele vai ter que responder por isso também. Porque ele pensa que o karma é só na igreja, é só no templo da Eubiosa, da maçonaria, da Rosa Cruz, da Guinaldo. Não, o karma é em toda parte, é uma coisa só. Vamos roubar demais tudo, né? O que mais pudermos pelo Lava Jato, que o karma não pega, porque o karma é só da igreja. E está aí, ó. Aí vem uma contraparte aí, vamos dizer assim, né? E aí aparece um Sérgio Moro da vida, entre outros, e começa a cobrar esse pessoal todo. E aí, como é que nós não vamos dizer que seria o karma? Né? O karma está cobrando lá. E vamos nós, Eliana, lá em casa, kkk. Eu estou, né? Eu estou. Quem está aí? Eu estou lá em casa, né? Moisés. Moisés. Ah, não, lá não. Na casa dela. O corpo do homem é um templo vivo, e ele é o supremo sacerdote, aí colocado para manter a casa do Senhor em ordem. Porque aí o corpo, aí, ele simboliza aquele universo que nós falamos lá também, né? Aquele mundo, aquele universo. O mundo é o corpo, o universo é a consciência dele. Então ele está ali para trabalhar, né? É parte da centelha divina, do corpo de Deus, trabalhando dentro daquele universo. Então existe uma responsabilidade muito grande. Tanto é que nossos irmãozinhos lá no Espiritismo, lá o nosso lar, né, coisa tal, fala o seguinte: o cara fumou desbragadamente a vida inteira. Quando morreu, foi tratado como suicida. Mas por quê? Por isso, porque o cara bebe a noite toda, a noite toda não, o dia inteiro, a vida toda. Né? O cara usa drogas a vida toda. Lá do outro lado, ele vai ser recebido como um suicida. Porque ele estava destruindo o corpo de Deus, o corpo do Eterno, e outro nome que queira dar. Etc. não pode falar. Eliana, eu estou perguntando quem está em casa. Esse é o Márcio Neres de Salvador. O Márcio Neres de Salvador. Está mandando um abraço. Está mandando um abraço para vocês. É isso aí. Vamos nós. As torturas da iniciação, não é isso? Será que é tortura mesmo? Assim como as severíssimas provas físicas e mentais, serviam para eliminar a todos os que não tinham a aptidão necessária para que se lhes pudesse confiar os segredos, os secretos poderes dos sacerdotes, e que eram comunicados aos novos iniciados no momento de ser levantados. Quer dizer, cada vez que ele dá um passo
nos degraus da escada de Jacó, né? Então alguns segredos vão sendo passados para eles, de acordo com a sua sinceridade, com o seu trabalho, né? Com a sua assiduidade, com a sua consciência, etc. Então, é isso que ele quer dizer aí, né? Entre outras coisas. Vamos lá. Elião é muito legal. Está dizendo que é legal que você esteja aí. Ele está aqui trabalhando como piloto, aqui está lendo para mim. Né? Aqueles que permaneciam durante 9 horas amarrados na cruz, até ficarem inconscientes, como sucedeu a Apolônio de Tiana, iniciado na Grande Pirâmide, jamais revelaram os terríveis segredos que nem os ensinamentos ocultos, mesmo os submetidos às maiores torturas, e vamos ver o que ele conclui. E todos aqueles capazes de obedecer à ordem de Pitágoras, de que deviam guardar silêncio durante 5 anos consecutivos. Só, quer dizer, o iniciado dele lá, o aluno dele, ficava 5 anos sem falar. Né? Na época, né? Na época. Hoje em dia o pessoal fala pelos cotovelos. Durante 5 anos consecutivos, sem dirigir a palavra a ninguém. Não é provável que pudesse cometer indiscrição alguma por descuido acerca dos mistérios que não deviam ser divulgados. Aí tem um detalhe, né? Sempre tem uma meia-verdade, né? Alguém falou ou não? Alguém falou isso aí. Eliana, copiloto. Eu estou dizendo que eu sou copiloto. Copiloto. É isso aí. Boeing 707. 777. Aí tem um detalhe, né? Não ligue não, que de vez em quando a gente sai do ar aqui, a gente fala com um, fala com outro, tem telefone, é assim mesmo, né? Então, também tem um detalhe. Já também dizia que ele ficava 5 anos sem falar. Mas isso é uma metáfora também. Porque uma vez por ano, ele tinha que ir ao deserto e fazer uma palestra no deserto. Para ninguém. Só para ele mesmo. Então, aquilo ali, ele realçava seus valores, né? A sua oratória, aquelas coisas todas. Então, ele ia lá sozinho no deserto, fazia lá todo um trabalho e depois voltava mudo. Acabou, não conta para ninguém sabe, e vai por aí fora. Então, é aquelas lendas, né, da voz que clama no deserto. Né? Então, a voz que clama no deserto, né? No caso como é que é? José de Anchieta, que escreveu o poema Na Areia, coisa e tal. Tudo faz parte. João Batista. Não se pode revelar aos não iniciados as chaves que fecham os elos da cadeia dos mistérios. Né? É permitido, no entanto, sem trairmos na confiança que nos foi depositada, explicar alguns dos segredos menores, a cuja consideração não só vindicará a integridade dos antigos hierofantes, mas que também revelará parte do divino mistério da natureza humana. Então, aos pouquinhos vai sendo revelado, né? Porque se ele entra numa escola iniciática, né? Vem o Correio Melquisedeque, vai por aí fora. Se não der um pouquinho a ele, né? Um pouquinho de informações, ele vai dizer assim, olha, mas eu estou aqui aprendendo o quê? Eu já sei as coisas do mundo, eu vou aprender o quê? Então, sempre o discípulo, ele é afeito, né, vamos dizer assim, a receber mais informações. E é ideal que se dê um pouco de informações também, para aguçar, né, as suas perspectivas, etc. Tem algo mais, tem que aprender mais, coisa e tal. Né? É como se, de repente, ele chega num andar e descobre que tem um elevador. Aí você, se tem um elevador, então tem para cima e tem para baixo. Aí aquela curiosidade mexe com ele. Vamos nós. Nunca se repetirá suficientemente alto que, apesar de tudo quanto se tenha dito e se diga ao contrário, o mistério ou o arcano operacional do templo jamais foi revelado publicamente. Então, a essência dos cerimoniais, da iniciação, da magia e tal, isso não é revelado, não pode ser revelado, não pode ter tratado, não pode ter apostila, não pode ter... Vocês não vão encontrar em lugar nenhum, como sebo, jornaleiro, não sei o quê, blá, 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 na casa do vizinho, vocês não vão encontrar, não existe. Pode existir pedaços, pessoas que pegaram material e se afastaram do trabalho, da iniciação. Então fica marcado lá. Aí o cara morre, o pessoal joga no sebo. Aí o pessoal pega lá, que Kundalini, que maravilha. Aí vê que aquilo ali pensa que sabe tudo, não sabe. Não, são estudos que se leva anos a fios para se entender alguma coisa. Não é assim, não. Há um grande engano, né? Conquanto o mundo moderno esteja levantando uma civilização colossal, aumentando o seu domínio sobre o universo visível, ignora
no mais absoluto e pleno sentido da palavra, o que é essa misteriosa pedra que mora no meio de todas as coisas vivas, né? Sem o qual não pode jamais efetuar-se nenhuma investigação, nem construir qualquer cidade. Então é a tal da pedra cúbica e outros nomes que vamos lembrar por aí afora. Quer dizer, então, enquanto no domínio do universo, né, então se ignora absolutamente o sentido da palavra, né, a pedra fundamental, e vai por aí afora. Vamos um pouquinho. É o que nós falamos, nós não estamos dando aula, nós estamos conversando um pouquinho. Pedra cúbica, pedra fundamental, pedra angular. Pedra angular, pedra cúbica. Cada filosofia tem o seu, né? Tem a pedra cúbica do universo, vai por aí afora. O homem não começa a ser verdadeiramente sábio enquanto não começar a sondar o mistério de sua própria existência. Os tempos de iniciação eram e ainda são os únicos depositários desse conhecimento, que lhe permitirá desatar o nó górdio de sua própria natureza. Então, isso aí, o discípulo também, mesmo ele frequentando, participando, ele também tem assim, uma certa, vou dizer assim, um certo limite, né? Aos poucos ele vai sendo passado as informações devagarinho para ele, então ele vai crescendo. As grandes verdades espirituais não se encontram tão profundamente ocultas como se pode supor, né? A maior parte delas tem estado sempre à vista, porém não se as reconhece devido a estarem envolvidas em símbolos. Um grande e espesso véu cairá de seus olhos. Então a ideia é que o pessoal pensa que está escondido. Bem, lá na maçonaria, lá na Eubiosa, lá na Rosa Cruz, tudo escondido, herméticos e tal. E aí quando você descobre que está na tua cara aqui fora, você estava diante dos meus olhos, eu não via. Né? Então os alunos também lá, os nossos alunos, à medida que a gente vai falando coisa e tal, eles vão assim, mas isso aí eu já sabia, coisa simples. Os filmes de hoje mostram cada vez coisas, né, que são revelações dentro dos tempos. Mas só que as pessoas não têm a chave para entender aquilo ali, porque não é só uma frase. A frase desperta, mas não revela algo mais, algo superior. Então é mais ou menos por aí. E vai assim, então a pessoa pensa que está tudo fechado. Não, está no mundo. Né? Até o professor Henrique José de Souza, tem que falar com calma, professor Henrique José de Souza, né? Sempre falou, ele revelou o seguinte, entre muitas e muitas coisas, ele dizia o seguinte: a iniciação está na mídia, está nos jornais, é só olhar, saber olhar. Então você se prepare, estude, né? Medite, se prepare, tenha consciência, e você vai descobrir tudo isso aí no mundo inteiro. Passarão a conhecer a verdade e hão de maravilhar-se de que ela tenha estado tão próxima desde o princípio das civilizações, sem ser reconhecida e colhida, senão por uns poucos, cujo número vai felizmente aumentando de acordo com os planos dos senhores da aurora, né? Dos mestres, Melquisedeque, o nome que queira dar, ministros das necessidades humanas, dos homens que lutam para reconquistar sua consciência da divindade. Então isso aí é o caso, né, que nós estamos dando continuidade à ideia, né? Vamos nós. Venta firme, nós estamos chegando no final. O arcano supremo dos antigos era a chave da natureza e do poder do fogo. Aí agora já vou começar a citar qualquer coisa do fogo. Desde o dia em que as hierarquias desceram pela primeira vez na ilha sagrada da Calota Polar. Aí está falando, no caso aí, do Polo Norte. Né? A raça adâmica. Mais informações, vem para cá, vem estudar com a gente. Decretou-se que o fogo seria símbolo supremo dessa misteriosa e abstrata divindade que se move em Deus, no homem e a natureza. Em Deus e homem e natureza, tudo uma coisa só. Só que o homem perdeu consciência disso aí. Né? O Sol era adorado como grande fogo que ardia no meio do universo. E na ardente fogueira do Sol moravam misteriosos espinhos que dominavam o fogo. Em honra dessa grande luz, ardiam fogos nos altares das inumeráveis nações. O fogo de Zeus ardia na coluna palatina,
e o fogo de Vesta no altar doméstico, e o fogo da inspiração no altar da alma. Olha só que coisa bonita, hein? O fogo de Zeus ardia na coluna palatina, e o fogo de Vesta no altar doméstico. Né? Aí está dando uma dica, o valor importantíssimo da mulher dentro de casa, no aspecto doméstico, coisa e tal, criando os filhos, coisa e tal, né? Suportando toda aquela situação toda doméstica que nós conhecemos do dia a dia. E o fogo da inspiração no altar da alma. Então vamos ver mais. Etc, etc. Quem falou foi você, não fui eu. Os místicos puderam estabelecer que a adoração solar começou na primitiva Lemúria, terceira raça mãe do nosso planeta. Adâmica, depois a hiperbórea, depois lemuriana, depois atlante, depois ariana nossa. Depois vem a bimânica e a atamimânica, etc. Olha aí o etc da Iliana aí, porque tem mais coisas, né? E a adoração do fogo foi simultânea com a origem da raça humana. Conscientemente ou instintivamente, todos os seres honram o astro do dia. Né? Todo mundo, os índios, todo mundo gosta, né? Eles têm adoração pelo astro-rei. Quer falar alguma coisa? Os atlantes eram adoradores do sol, e os índios americanos, remanescentes do povo da Atlântida, ainda consideram o sol como representante do supremo doador da luz. Os nossos índios aqui também no Brasil, e toda a parte também adoram o sol. O sol, a lua, etc. Esse etc foi sem querer. Durante o sol passa pelas 12 casas do céu, do zodíaco, onde, como Hércules, realiza 12 trabalhos. A morte e a ressurreição anual do sol tem sido o tema favorito de todas as religiões do mundo inteiro, filosofias, etc. E por aí. Muito bem. Aí vamos encontrar também o caso de Jesus, com os seus 12 discípulos, seus apóstolos, né? E por aí. Eliana, está rindo de mim. Os nomes de quase todos os grandes deuses e salvadores têm estado sempre associados com o elemento fogo. A luz solar, ou sua contraparte, a luz mística, espiritual, invisível, ou seja, Júpiter, Apolo, Hermes, Mitras, Baco, Dionísio, Odin, Buda, Krishna, Zoroastro, Forri, Lao Tse, Vishnu, Shiva, Agni, Irã Abif, Moisés, Vulcano, Osíris, Ra, Bat, Baal, o rei Salomão, Nebo, Serapis. Olha só quantos nomes estão ligados a esse fogo sagrado. São apenas algumas das numerosas divindades e dos super-homens cujos atributos simbólicos se derivam das manifestações do poder solar e cujos nomes indicam sua relação com a luz do fogo. Então todos eles têm ligação. Existe todo um mistério por trás disso aí e está diante de nós, a gente não percebe. De acordo com a filosofia ocultista, o Sol é, na realidade, um astro tríplice, sendo duas partes de sua natureza completamente invisível. O globo luminoso que vemos é meramente a face mais baixa da natureza solar e é o corpo do demiurgo, ou, como denominam os judeus, Yod-Hevá, ou Yod-Hevá-Ré, os Brahmanes e Shiva. Então, no caso aí, o demiurgo é o caso na maçonaria, falando sobre o supremo arquiteto do universo. Esse é o demiurgo. Que os Brahmanes, os hindus chamam de Shiva, e os judeus chamam de Yahvé, né? Que ficou na outra. Como o Sol é simbolizado por um triângulo, né, equilátero, se diz que seus três poderes são iguais. As três faces do Sol são a vontade, a sabedoria e a ação, ou atividade. A vontade está relacionada com o princípio da vida, a sabedoria com o da luz, e a ação ou atividade, ou fricção, ou atrito, com o princípio do calor. Ele gera o calor aí. Moisés, esse negócio não falou nada, hein? Pela vontade foram criados os céus, né? Os céus, no caso aí, por que céus? Não é céu. Na realidade, são céus, são camadas, né? São planos de evolução. Então, chamando de céus.
A Igreja Católica ensinou céu, céu, céu. Mas se você pegar um livro chamado A Viagem de uma Alma, né? Peter, qualquer coisa, o nome do autor, e ele comenta sobre esses níveis, essas camadas, né? Esses planos chamados céus. E a vida eterna continua em suprema existência. Pela ação, a fricção, né? E a luta tornou-se a Terra e o universo físico modelado pelos senhores do fogo. Foi passando gradualmente do seu estado de fusão à sua condição atual. É o que nós temos hoje. Ninguém falou não. Vamos nós. Ensinava-se ao iniciado nos mistérios a existência de 3 sóis. O primeiro dos quais o veículo de Deus Pai iluminava e acalentava seu espírito. O segundo, o veículo do Deus Filho, desabrochava e desenvolvia sua mente. Olha só a outra característica aqui que nós estamos encontrando, né, para representar o Sol. E o terceiro, o veículo do Deus Espírito Santo, a Mãe Divina, etc., alimentava e fortalecia seu corpo. A luz não é um só elemento físico, é mais complexo que pode se imaginar, mas também mental e espiritual. Ensinava-se ao discípulo no templo a reverenciar o sol invisível mais que o invisível, né? Porque toda coisa visível é apenas o efeito da invisível ou casual, né? Então, aí no caso, nós vamos encontrar também, que ele está falando de casualidade. Então, dentro do plano do karma, né? Karma, reencarnação, livre-arbítrio, coisa e tal, nós não encontramos evidência dessa palavra, e sim de casualidade. Então, existe tudo, toda causa tem um efeito. Vamos nós. Mediante umas boas perdidas artes da antiguidade, os sacerdotes do templo podiam fabricar lâmpadas que ardiam séculos e séculos, sem necessidade de reabastecê-las. Pareciam-se com as chamadas lâmpadas virginais, que eram conduzidas pelas virgens vestais. Uma delas foi encontrada no túmulo de Christian Rosenkreuz, o qual estivera acesa durante 120 anos, sem que sua provisão de combustível parecesse haver diminuído. Quer dizer, existia um conhecimento mais profundo, né, de alquimia, coisa e tal, e que mantinha esse fogo aceso durante tanto tempo assim. Em algumas tumbas do Egito foram encontrados também fogo aceso, né, quando chamado de luz astral, né, e vai por aí. Quando o pessoal abria a túmula, ainda pegava ela se apagando. E depois não conseguia acender mais, nem sabia como é que podia manter uma lâmpada daquela, uma luz daquela. Por séculos, milênios até. Isso, é. É difícil, né? No caso, falar dos candelabros de chamas eternas. É, isso. H. Hennig colecionou numerosas referências a respeito das datas e locais em que se encontraram tais lâmpadas. Na maioria dos casos, apagaram-se logo que tiradas de suas urnas, ou se rompiam de modo estranho, de forma que nunca se pôde descobrir o seu segredo. Tiraram o acento do pôde, a gente não sabe se é pôde ou se é pode. Duas delas estão expostas no Museu de Raridades de Leiden, deve ser isso mesmo, Holanda. Madame Blavatsky, em sua obra Isis Sem Véu, ensina algumas fórmulas para construir essas lâmpadas perenes. Refere-se que ela mesma viu, certa feita, né, por um discípulo, a qual permanecia acesa há 6 anos, sem precisar de combustível. Quer dizer, um discípulo da Blavatsky, ele pegou a fórmula e desenvolveu esse processo aí, e ela percebeu que já estava acesa há 6 anos. Lá na igreja tem lá a luzinha lá acesa lá, né, tem um foguinho aceso lá, mas não se encante não, porque lá de tempos em tempos o sacerdote vai lá e bota lá um óleozinho para poder manter. Não é isso que nós estamos falando não. Ali é uma representação. Mas é inspirado, né? É a representação. O segredo dele se perdeu. É.
Mas aí o pessoal dá um jeito, né? E vai. A lâmpada perene era naturalmente o mais apropriado símbolo do fogo eterno do universo. No Tibete, os magos lamas descobriram um sistema para iluminar as casas mediante uma esfera luminosa e fosforescente, que aumenta de luminosidade por vontade do lama e, quando não necessário, gradualmente se vai desvanecendo até não restar mais que minúscula chama. Hoje em dia é elétrica. Hoje em dia elétrica depende muito da companhia da luz, né? Da CEMIG, Light, etc. Né? Isso aí. Custa caro, né? Quem mais? Moisés. Essa lâmpada... Essa lâmpada caiu bem hoje. Essa lâmpada caiu bem hoje com a conta de luz nas alturas. É isso aí, Moisés. Vamos economizar um pouco mais, né? Vamos resgatar esses segredos ancestrais. O mais rápido possível, né? O mais rápido possível, né? Eliseu me permite falar? Vai. Sim, olha só, quando nós vimos as descrições de Atlântida, Platão fazendo as lições de Atlântida, ele faz referência a Atlântida como a cidade dos telhados resplandecentes. Isso. O interessante é que hoje em dia cidades que são alimentadas por energia solar, os telhados estão resplandecentes. Ou seja, de repente essa tecnologia da energia solar já é algo que já foi utilizado pela humanidade em alguma etapa. Em alguma etapa, né? E está retornando agora. Aí o que a Diana falou ali? Está lá a lamparina em algumas igrejas. Se vende velas elétricas por 50 centavos. Agora já estou trocando, né? Pois é, exatamente. É isso aí. Exatamente, tem as velhinhas que a gente compra, vai acender na tomada. Acende na tomada. O fato de que o cristianismo preservou, em parte, pelo menos, a primitiva adoração do fogo praticada na antiguidade. É evidente que muitos de seus símbolos e rituais, né? Em muitos dos seus símbolos e rituais. O incensório, adotado com tanta frequência nas igrejas, é um símbolo pagão alusivo à regeneração humana. Vamos ver como é que ele completa aqui. Moisés. Não deu para entender. Comentário de Márcio. Depois a gente explica melhor. Vou mandar ele falar de novo. Fala alto agora. Vai lá, fala. Onde é que fala aqui? Tem que ficar aqui do meu lado. Ah, tá. Aqui, então... O microfone está aqui, ó. Aqui. Ah, certo. Só falar. É o seguinte, que nas descrições de Platão sobre Atlântida, Platão se referindo a Atlântida, uma das denominações delas por Platão é que Atlântida é a cidade dos telhados resplandecentes. O interessante é que hoje nós vemos assim imagens de cidades que são, agora no século XX, cidades que têm como base a utilização de energia solar. Nós vimos aquelas telas de captação de energia solar que faz com que as cidades pareçam cidades de telhados resplandecentes. E a Alejandra, aparece aí, Márcio. Aqui. Aqui. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Então, a cidade... De repente, essa tecnologia dos telhados resplandecentes já é algo que já existiu na humanidade há alguns milênios e agora está sendo recuperado, nós não sabemos. De repente, é isso aí. Muito bem. Vamos agradecer a participação dele, né? O turíbulo representa o corpo. O incenso, feito com extratos e essências de várias plantas, representa as forças vitais. A chama queimando o incenso simboliza o germe espiritual encerrado no coração. Esta chispa espiritual é uma infinitesimal, né? É a parte infinitesimal da labareda divina. O grande fogo do universo, de cujo ígneo coração nascem as chamas para todos os altares, né? Então aí é o coração da mãe divina e vai por aí afora, né? A citação do nosso
irmão Márcio aqui, mostrando sobre a Atlântida, coisa e tal, e existe até lendas que falam que no interior do Brasil existem cidades que ficam iluminadas a noite inteira, né? Várias das lendas indígenas falam, né? Lá para o lado de Santarém, e vários outros lugares lá, que até alguns pilotos chegaram a ver qualquer coisa e entraram em fase de descida, e quando chegaram perto a cidade não existia. Então tem essas lendas que falam aí, né, das cidades dos telhados resplandecentes, vai por aí. O piso, né, o calçamento é de ouro, e vai por aí. Né? Não pode dar muita dica não, senão daqui a pouco tem a romaria lá danada querendo cavar qualquer coisa lá. Eu só estou agradecendo a participação do Marcos. O turíbulo, outro detalhe. Também tem um detalhe, né? No aspecto profano, também se pode falar, no caso do turíbulo, né? Que é aquele incensório e que o mocinho vai lá e fica balançando para lá e para cá para incensar todo o ambiente, né? Na iniciação mais profunda, né, vamos dizer assim, mais adiantada, ele deveria balançar aquele turíbulo de um lado para o outro, mas também de frente para trás, porque aí ele estaria reverenciando os senhores da evolução, nos 4 pontos cardeais. Então ali ele só faz para um lado e para o outro, que pode ser norte, pode ser sul, pode ser oeste, pode ser leste e tal, né? Mas na iniciação mesmo, essa reverência seria nos 4 pontos cardeais. O turíbulo representa o corpo. O incenso, feito com extrato de essências de várias plantas, representa as forças vitais. Diga. O Papa Francisco faz assim, em 4 direções. Em 4 direções. Alguém falou lá, não tinha visto. Aqui, ó. Caroline, lá. Caroline é terrível também. Caroline é terrível. Quando ela pergunta, sai de baixo. Vai lá. Carolina, então quer dizer que quando as pessoas têm ideias, intenções e tal, já existe algum lugar ou já existiu? Possivelmente. Ninguém inventa nada. Tudo já existe. Né? O que fica para a gente, para a humanidade, é descobrir. O próprio Platão fala do plano das ideias. Aí o Platão vem do plano das ideias, né? Então, à medida que as pessoas vão evoluindo, essas ideias vão chegando, né? De coisas que já existiram até na Atlântida. Os discos voadores estão chegando aí também, ó. Um dia existiram. Uma ideia. Nada se cria, tudo se transforma. Nossa Senhora, uma ideia. Onde você está lendo esse negócio? Esta chispa espiritual é uma parte infinitesimal da labareda divina, o grande fogo do universo, de cujo ígneo coração nascem as chamas para todos os altares. Aí repetimos um trecho, né? Para frisar bem. Já estamos acabando, parece. E assim como a chama consome gradualmente o incenso, assim também a natureza espiritual do homem, mediante o processo de regeneração, consome gradualmente os elementos grosseiros do corpo, transmutando em poder anímico. Né? A própria palavra Cristo é prova suficiente de que o fogo e a adoração do fogo são elementos essenciais para a fé cristã. Aí, se fosse lá nos Estados Unidos, eu ia falar assim, Tobi continued. Olha lá, continua. Né? Chegamos ao final do nosso bate-papo e podemos continuar respondendo o que for preciso. A Eliana falou. Tudo se copia em alguma fase da existência. Até o chacrinha. Até o chacrinha, né? É por aí. Então é isso. Então, além da iniciação, quando a pessoa faz as yogas, faz a meditação, faz as yogas, etc., a parte ritualística, tudo isso vai. Aí está explicando o que acontece. A parte grosseira do corpo humano vai se transmutando, né, a partir do poder anímico em algo superior. Então, a pessoa, quando faz a yoga, faz tudo direitinho, as meditações e tal, né, ela vai sofrendo um processo de regeneração, que é gradual e que, depois de um tempo, a própria pessoa não percebe não, mas os outros percebem. As pessoas, os parentes, os vizinhos, os colegas de trabalho, ela começa a perceber que a pessoa está diferente. Ela é diferente, porque ela está transmutando tudo isso dentro de si. Tudo que
Tem mais alguma coisa da Eliana? Da Eliana, deixa eu ver. Tudo se copia, alguma coisa não. É por aí. E agora, vocês falem alguma coisa para a gente encerrar, né? Nosso bate-papo. E semana que vem nós damos continuidade a esse tema. Fala. Deixa eu falar para eles entenderem. Eu estava fazendo algumas anotações enquanto o Eliseu falava, justamente assim, de ver o seguinte, que iniciação, alguns lembretes, né, para a gente ficar assim bem atento. Iniciação, como o próprio nome já diz, é para começar do início, né? E assim, o Eliseu falou sobre as informações esparsas que às vezes algumas pessoas têm sobre conteúdos de obiose ou de maçonaria ou Rosa Cruz, e de repente elas encontram algum escrito e fazem um estudo sobre aquilo, editam livros, etc, etc, etc. Agora, como iniciado, né, que somos, a gente entende da seguinte forma, que a pessoa pode ter essas informações, como até o Eliseu falou que o professor Henrique José de Souza já dizia, as informações estão aí, disseminadas pelo mundo. Agora, para o iniciado, não basta apenas a informação. O iniciado, ele sabe, ele bebe da fonte, ele sabe como fazer, sabe onde buscar. E a iniciação é o processo de uma vida inteira. Então, de repente, a pessoa pode ter acesso a qualquer tipo de escrito. Mas como é que ela vai utilizar aquilo? O iniciado sabe, porque... como o próprio Eliseu falou, né, os sinais e símbolos estão aí disseminados pelo mundo diante de nós. Mas só aqueles que são iniciados nos grandes mistérios é que sabem decifrá-los e utilizá-los da forma correta, como tem que ser. Então, para quem não consegue decifrar, para quem não é iniciado, é como se fosse um analfabeto para o mundo. Ele vai ver aqueles sinais, ver aqueles símbolos. De repente pode ter até alguma familiaridade com aquilo, mas não vai saber ler, nem interpretar, nem muito menos utilizar. Então é basicamente isso aí. Pronto, é isso aí. Vamos agradecer a participação do nosso irmão Márcio, né? Toda vez que ele vem da Bahia, de Salvador para cá, ele traz essa energia de lá para a gente. Isso aí. E é isso. A Eliana falou qualquer coisa aqui. Peraí. Muito bom, tem assuntos para muitas palestras. A palestra de hoje tem participação especial. Moisés. Isso aí. E Caroline, vai falar o que pra gente? Vamos lá. Diz pra gente aí. E não vamos saber o que os outros vão falar, né? Porque vão ver depois, né? Então não sabemos, não vamos falar, só vamos ouvir. Mas pode escrever pra gente, né? Por e-mail, né? Fazendo perguntas, acrescentando alguma coisa. Que aí na próxima palestra a gente acrescenta, fala nosso irmãozinho, nossa irmãzinha, acrescentou isso em relação a outra palestra, e aí te responde ao vivo, ou responde pelo e-mail, né? Não tem problema nenhum. Eliana, peraí. Não, ele já está em cima, tem que ir embaixo. Não. Então, agora ficou, né? Então, a Sociedade Brasileira de Eubiose é uma instituição de caráter cultural espiritualista que tem como objetivo o aprimoramento físico, psíquico, mental e espiritual do ser humano. É uma escola de iniciação mental e espiritual aberta a todos os que queriam aperfeiçoar-se no campo da sabedoria inicial das idades e evoluir de forma consciente. Aí uma prova é que o Moisés, quando assistia às primeiras palestras, né, dizia, pai, não entendi nada. Ou não é? Você falava, não entendi nada. Né? E hoje você está dando um espetáculo aí interessante, rapaz. O que está vendo? Tem filmes importantes, está assistindo filmes importantes, está vendo coisas importantes por aí afora? O que é isso aqui? Palmas. Eliana está botando palma lá. O Moisés. A palestra de hoje tem... participação especial. E é isso aí. Então, Caroline, aí... A Caroline também é outra também, né? Que... chegou também de mansinho, devagarinho, coisa e tal, e tá esperta que tá danada ela, deixa ela, né? Então quer dizer, vamos repetir lá o que ela disse, então quer dizer que quando as pessoas têm ideias, invenções e tal, já existe em algum lugar ou já existiu? Já existiu, né? Tanto é que o celeiro do mundo é a cidade de Agartha, né? Essa cidade que está em outra dimensão, lá por aí afora. Então, o que desenvolve lá, vaza para cá.
Então, um dia vai vazar o disco voador também, e outras coisas mais, né? O Moisés falou. Ficava boiando, certamente antes ficava boiando. Moisés ficava boiando na época, né? Ainda fico às vezes. Melhorou bastante. Não é assim, deixa eu falar com Moisés. Deixa eu interromper mais uma vez. Quer falar com Moisés. Moisés, mas é o seguinte, observe esse processo de iniciação, de aprendizado, como um exercício permanente de uma vida inteira, na verdade de vidas até. Então pense assim num atleta. Então não vai se tornar um grande atleta da noite para o dia. Então é todo um treinamento que dura anos e treino e não vai para alimentação, enfim. Não vai para a Olimpíada na hora, não. Demora pouco. Então, a mesma coisa a pessoa está estudando numa escola regular. Primeiro ela tem que ir para o jardim de infância, vai para o ensino fundamental, o ensino médio, fazer vestibular, faculdade, fazer graduação, etc, etc. O processo de iniciação é a mesma coisa. A pessoa não pode chegar simplesmente em 1 ano, 2 anos e achar que sabe de tudo. É um processo. Pode saber muito e às vezes sabe muito, né? Mas o processo de iniciação é vivência permanente, estudo, experiência, vivência permanente. Principalmente dentro de si também. Exatamente. Então, vai aprendendo aos poucos e chega lá. Até logo. Aí terça-feira que vem você está aí de novo? Né? Já está aí? Né? Não. Eu estou voltando para Salvador já na sexta. Agora. Sexta? Não, você está na terça-feira? Próxima terça. É possível que eu esteja aqui ainda. Caroline, vamos convidar ele para o Grau Peregrino na terça-feira. O que você acha, Caroline? Ele vai lá falar. Nós vamos falar sobre cosmogênese. Pode ser. Às 6 horas da tarde, lá na sede. O que você acha, Caroline? Caroline convidou ele, não? Ou eu sozinho? Vamos ver o que ela vai dizer. Deixa eu ver aqui. É gradativo, justamente. A Eliana, vigilância. Sim. Terça-feira que vem. Terça-feira agora. Então, Caroline. Ele está achando assim, leva para a aula. Leva você para a aula. Dia 18, sim. Dia 18 eu estou aqui. Então dia 18 ele vai com a gente lá, já está intimado, né? Vai participar com a gente lá na... Vou sim. Falou a mesma coisa lá. Caroline, já. Leva para a aula já. Pronto, é isso aí. Então, a Sociedade Brasileira de Eubiose é a instituição de caráter cultural espiritualista que tem como objetivo o aprimoramento do físico, psíquico, mental e espiritual do ser humano. É uma escola de iniciação mental e espiritual aberta a todos os que queiram aperfeiçoar-se no campo da sabedoria das idades e evoluir de forma consciente, né? Vai crescendo, eu estava descobrindo até por que tem um S no peito do super-homem, né, Caroline? Já descobriu? Olha, eu perguntei para o Márcio ontem à noite, até hoje ele não respondeu. Você vai responder para ele na terça-feira, né? Fazer mistério para ele, para ver quem é bom para tosse. Na terça-feira você lembra para ele. Quando ele chegar lá, você fala para ele, o S é tal coisa. A iniciação do professor José de Souza foi ainda superior à dita maêutica, ou seja, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também pessoas humildes, porque esse conhecimento é aquele que vaza dos planos superiores, né? Vem explicar, vem botar as pecinhas nos seus devidos lugares. Para a humanidade está esparsa, está toda ela solta em cima da mesa. Aí vem o mestre, vem o professor José de Souza, vem os seres de alta hierarquia, e eles vão te dando a chave para você juntando e vai juntando as peças. Quem mais que lá que falaram alguma coisa? Caroline Caetano. Tá sorrindo, né? Tá bom. Eu quero ver você perguntar para ele o que vai ensinar. Ensinou sim a homens de todas as classes, todos os níveis culturais, de sentimento e de evolução. E, para encerrar a iniciação do professor de Souza, repetindo, né? Tem por fim colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior,
com o qual é obrigado a se chocar a todos os instantes da vida. E outro detalhe, o templo não é lugar de religião, e sim de realização. Tem um detalhe, quando eu coloquei isso aí, o templo não é lugar de religião e tal, né? Quer dizer, esse ditado aí, essa frase, essa determinação aí, não é minha, isso aí eu copiei de alguém, né? Tanto é que eu botei entre aspas. Mas aí hoje eu dei uma dica, o que é esse templo? Não é igreja. Vocês perceberam que uns 3 slides atrás eu falei sobre o que é esse templo? Lembra? Não lembra não, né? Que fala que é um mundo e é um universo. Lembra? Aí depois eu falei da gaiola. Lembra? Não lembra? Esse templo aí é o corpo do ser humano. É o ser humano em si. Esse é o templo. Então, a pessoa jogar para dentro dela a religião não é religião. Ela tem que realizar. O processo é realizativo. Que é o caso que nós estávamos falando com Moisés lá também. Né? Então é isso aí, é realizar. A ciência da vida é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a evolução pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho em busca do seu Deus interior. Né? Até o Márcio comentou também tudo isso aí. Mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda o curso por correspondência. Aí é só procurar o Biose lá no Google, tal, né? E essa palestra de hoje, esse bate-papo de hoje, é de número 119. Então vocês têm matéria aí, as toneladas para vocês estudarem, vocês lerem. Baixa lá, estuda, faz uma pastinha, coloca lá o Biose, bota lá o nome de Eliseu para não esquecer, e baixa tudo ali dentro, vai baixando. Então tem vídeo e tem o PDF. Então tem muitos amigos nossos que baixam o PDF também, né? E procura conversar com os alunos, com os colegas, vai por aí afora. Então tá aí o nosso trabalho de hoje. Ninguém falou mais nada, a Carolina deu uma risadinha. E estamos aí, ó, conectados. Vamos agradecer a todos, vamos agradecer a presença do Márcio aqui. Toda vez que vem aqui em São Lourenço, vem aqui em casa, apresenta aqui a nossa... Ilumina mais aqui, tem as luzinhas aqui, mas ele ilumina de outra maneira. É outra luz, né? Estamos aí conectados. Enfim, nosso trabalho de hoje, né? Prestigie o Portal de Aquário, www.portaldeaquario.com.br. E está aí o nosso trabalho. Um grande abraço a todos. Saúde, boa sorte. Aí daqui a pouco o Moisés fala assim, olha, eu estou perguntando não sei o quê. Ué, mas aí... Eu estou esperando, ninguém fala. Aqui, deixa eu ver aqui, Carolina, obrigada, Eliseu e Márcio, até terça. Eita, isso aí foi intimação, hein? Isso aí soou como intimação. Então tá bom, valeu aí, pessoal. Um grande abraço, saúde, boa sorte. Até sempre. Grande abraço, tchau, tchau.